Hoje nós vamos estudar a letra Nun, valor numérico 50, e a letra Nun, a gente vai aprender o conceito de nevoar, profecia. A profecia é um dos fundamentos da fé judaica. Vocês sabem que o Maimônides, ele resumiu a fé judaica em 13 pontos. 2 desses pontos tratam de profecia. O que é profecia? Se eu te pergunto o que é profecia, muitas vezes você vai falar, profecia é um cara que consegue ver o que vai acontecer no futuro. Essa é uma explicação que eu diria que ela está 30% correta. Profecia é muito mais do que isso. Profecia é uma pessoa que ele tem um nível de comunicação com Deus. Mas para tudo eu também tenho. Eu falo com Deus todo dia. A diferença é que o profeta ele consegue escutar Deus. Ou seja, Deus manda mensagens para ele. É importante também falar para ela. Ou seja, você pode ter um profeta ou uma profetisa. Não faz diferença se é um homem ou se é uma mulher. Existem profetas hoje em dia? Resposta categórica: não existem profetas hoje em dia. A profecia terminou na época do começo do segundo Beit HaMikdash, o segundo grande templo. Os últimos profetas que a gente teve foram nessa época, tá? Malaquias, Malachim, em hebraico, é considerado o último dos profetas. A profecia vai voltar a existir na época de Mashiach. E o que é necessário para uma pessoa ser profeta? O que ele tinha que fazer? Então vamos entender aqui um conceito. Deus, ele está se comunicando com a humanidade, a gente até vai explicar o porquê disso. Mas Deus está se comunicando, só que a frequência da comunicação de Deus é muito elevada. Então, antes de tudo, um profeta, ele tem que captar essa frequência. Em outras palavras, ele tem que estar num nível muito elevado. Então, ele tem que estar num nível espiritual muito refinado. Ele está refinando não só o cumprimento dos mandamentos divinos, ele está refinando o seu caráter, a sua bondade, a sua piedade, o controle da sua raiva e assim por diante. Então, é uma pessoa muito elevada. Você acha que é só? Você está achando fácil? Mais uma coisa. Um profeta não consegue profetizar se ele não está feliz. A gente tem exemplos na Torá escrita, alguns exemplos. Vou dar para vocês. Um dos exemplos foi com Yaakov Avinu, o profeta Jacó, que ele era profeta e Deus, todo o tempo que ele estava triste, porque ele pensou que o filho dele, Yosef, estava morto, Deus não se comunicou com ele. Ele teve culpa? Não, é normal. Uau, ele pensou que ele perdeu um filho, ninguém está culpando ele. Mas, independente agora de culpa, mesmo ele estando num nível espiritual super elevado, pelo estado de espírito dele ser de tristeza, ele não conseguia escutar as mensagens divinas. Uau! Como é importante, como isso é relevante, mesmo nós que não somos profetas, entender como a felicidade conecta a gente, a nós mesmos e a Deus. E por que existe a profecia? A profecia, ela existe porque é uma forma que Deus, ele está se comunicando com essas pessoas que são muito puras, que estão acima de seus desejos, de qualquer tipo de corrupção, que querem o bem de cada pessoa. Então Deus manda para esses enviados as mensagens das coisas que estão indo bem e daquelas que não estão indo bem. E a ideia aqui de revelar o futuro não é saber os números da loteria, é falar, olha pessoal, se vocês continuarem assim, vai acontecer assim e assado. E acontecia. Porém, se vocês mudarem o seu comportamento, a gente consegue mudar esse decreto. E era exatamente o que acontecia. Então a profecia eram mensagens de Hashem, de Deus, para essas pessoas, visando o bem de um grupo de pessoas. Por exemplo, o famoso livro de Jonas, que ele tinha uma profecia para a cidade de Nínive, que não eram judeus, que eles estavam num caminho errado,
E Deus ordenou que ele profetizasse a eles que se vocês não mudarem, não saírem desse caminho, vocês vão ser destruídos. Porém, ainda dá tempo de mudar. E eles mudaram. E foi impressionante. E realmente eles não tiveram essa destruição. E tudo que aconteceu de bom que Deus falou para o profeta, realmente aconteceu. Então, a profecia é algo básico, até porque a Torá foi transmitida de Deus para Moshe por profecia. Então a gente está vendo aqui um conceito muito importante, muito fundamental no judaísmo. A letra Nun, Nevuá, profecia. Se gostou? Compartilha. Se gostou? Se inscreve e não perde nenhum dos nossos conteúdos.